Estamos aqui no nosso canal de apoio aos estudos da terapia focada na compaixão. Hoje a gente vai ler o capítulo 13, a relação terapêutica na terapia focada na compaixão. Esse capítulo é da filha do Paul, a Hannah Gilbert. Página 407. Há pesquisas consideráveis mostrando que a relação terapêutica é o fator mais significativo responsável pela maior variação no resultado da psicoterapia e que ela transcende amplamente a modalidade terapêutica, ou seja, a abordagem, né? Ele considera mais importante daqui as referências. Embora existam variações em como ela é construída e usada, a relevância da relação terapêutica é reconhecida pela maioria das terapias. Wolff e Goldfried sugerem que a relação terapêutica é a variável integrativa por excelência, com sua importância reconhecida como uma âncora que fornece uma base relacional para diferentes maneiras de envolver os outros psicoterapeuticamente. Além disso, Castonguay, Constantino e Holdford observam que a relação terapêutica não pode ser vista como variável inespecífica, que é meramente auxiliar para outros componentes ativos do tratamento. Embora esteja na essência da psicoterapia e sem ela seja improvável um desfecho bem-sucedido, ela também é texturizada pelos outros componentes ativos. Essa concordância geral, então, a discordância sobre o que na relação terapêutica é tão central. Vilka Mano, 2017, observa que muitos terapeutas cognitivos comportamentais sugerem que a confiança geral e o acolhimento do terapeuta que possibilitam que o cliente se engaje em mudar suas condições e seus comportamentos. E é esse último que produz a mudança. Nesse caso, a relação terapêutica não é tanto um agente de mudança em si, mas um facilitador de mudança. Isso é chamado de abordagem dos componentes semelhantes a traços. No outro lado, estão os que acreditam que a aliança propriamente dita e as experiências que acontecem entre o terapeuta e o cliente são o que é terapêutico. Isso é denominado abordagem dos componentes semelhantes a estados. Evidentemente, o treinamento específico do terapeuta e no que ele foca afetará esses dois componentes. Como sugere Milka Mano, muito depende de para onde o terapeuta está orientado. Embora a aliança seja uma parte integrante de praticamente todas as psicoterapias, ela pode desempenhar papéis diferentes em cada uma, como manifestado na importância relativa dos componentes semelhantes a traços versus semelhantes a estados nas várias formas de terapia. Por exemplo, uma questão que está em aberto para pesquisas futuras é se na TCC os componentes semelhantes a traços podem ser um efeito maior do desfecho do que componentes semelhantes a estados, ao passo que, em tratamentos que focam na aliança terapêutica como curativa, os componentes semelhantes a estados podem ter um efeito maior no desfecho. As evidências são de que ambos são importantes e, de fato, a TFC assume essa posição ao enfatizar dois domínios principais, as estruturas da terapia focada na compaixão e a importância do treino da mente compassiva, que oferece aos clientes um conjunto de insights e habilidades para se engajar
em suas dificuldades. Veja o capítulo 5 a 9. A TFC sugere que a aliança à psicoeducação e à aprendizagem da consciência mental, juntamente com habilidades específicas aprendidas nas condições de uma base segura, contribuem para o resultado e provavelmente são sinérgicas. Assim sendo, eu grifei essa parte. A TFC requer que os terapeutas tenham uma gama de microhabilidades pessoais que facilitem a confiança, a exploração e novas aprendizagens, ao mesmo tempo experienciando e usando a própria relação como reveladora e curativa. De fato, como observado posteriormente, sabemos agora que processos como a sincronia terapêutica, que envolve a sincronia psicológica, mostram claramente que a relação terapêutica por si só é poderosa. Cooley e Thatcher. A questão da sincronia também dirige a atenção para outra questão relacionada aos previsores e modeladores da relação terapêutica e, em particular, as personalidades do cliente e do terapeuta. Liotte, 2007, destaca que o valor da familiaridade dos terapeutas com a teoria do apego e, de maneira específica, como os diferentes tipos de insegurança no apego se apresentarão na terapia, isso terá implicações para a formulação da facilidade ou da dificuldade com a qual as pessoas se engajarão na compaixão. Em um estudo com 157 pacientes deprimidos e 27 terapeutas de diferentes modalidades, Zuforov, Shakar, Plaf, Kelly e Lehman encontraram que as personalidades do cliente, paciente, em específico, a alta autocrítica, atenuava os efeitos das qualidades terapêuticas humanistas. Aqueles com autocrítica mais baixa, com dependência mais adaptativa, e aqueles que antecipavam que o seu terapeuta seria acolhedor e apoiador, experienciaram níveis mais elevados de qualidades humanistas em seus terapeutas. Em outras palavras, precisamos reconhecer que, grifa aí, a relação terapêutica é uma relação dinâmica e variável, recíproca e co-criada, em que o terapeuta é convocado a exercer múltiplas funções, tanto na construção da aliança, quanto no treino específico, como no TMC. Então, assim, a base da TFC é o TMC e a relação terapêutica. Além do que os terapeutas são capazes de fornecer aos seus clientes, as qualidades do próprio terapeuta são importantes, indo muito além do conhecimento clínico das técnicas. Em uma versão sistemática de 11 estudos, Denham, Seymour, Harris e Berry identificaram que o estímulo de apego do terapeuta afeta o resultado. O estilo de apego é assim, se o próprio terapeuta é um apego inseguro, por exemplo, ansioso, que tem aquela vontade de resolver o problema do cliente, que não tem, talvez, muita escuta, porque está muito preocupado em agradar, em resolver, em fazer o paciente entender no tempo, não no tempo dele, né? Tem uma certa ansiedade, isso interfere no resultado da terapia. Não causa surpresa, talvez, que os terapeutas com o estilo de apego inseguro tenham tendência a ter resultados piores. Estilos de apego ansioso, que é esse que eu falei, ou evitativo do terapeuta, criam diferentes tipos de problemas para a terapia e o cliente. Assim, eles defendem que os terapeutas, e na verdade, aqueles que selecionam e treinam, devem prestar muita atenção ao estilo de apego do terapeuta. Os estilos de apego podem afetar a habilidade do terapeuta de ser capaz de tolerar o sofrimento, às vezes intenso, dos seus clientes, lidar com as projeções e transferências do cliente, estar atento aos próprios processos durante as
interações momento a momento e estar consciente das rupturas terapêuticas. Os graus de competência empática podem variar também. Às vezes acontece, por exemplo, uma projeção ou transferência do cliente, e o terapeuta, por ter um tipo de apego inseguro, ele não consegue reconhecer que é uma projeção e entra naquela argumentação, né. Os terapeutas também devem estar conscientes de que a proteção, a projeção é muito comum, mesmo quando se está tentando ser empático. Logo, há sempre 2 elementos para nosso engajamento no sofrimento: a co a conectividade emocional imediata, que é denominada reação simpática, e nossa habilidade de estarmos empaticamente sintonizado com as emoções reais do cliente e sensíveis às motivações reais por trás delas. Elas formam uma interação complexa e ambas podem estar vulneráveis à projeção. Por exemplo, essa diferença de simpatia e empatia, né? Eu lembro que uma vez num grupo de estudos a gente ficou lá 1 hora discutindo, e eu assisti uma aula do Gilbert depois, e veio esse tópico em questão, e ele foi muito simples na explicação da diferença de simpatia e empatia. Então, a simpatia é quando você se conecta com o cliente através da sua própria emoção. Então, é uma projeção, por exemplo. A maioria das vezes é uma projeção, a simpatia. Então, você comenta algo que o paciente trouxe para você, com o seu próprio corpo, com as suas próprias emoções. E a empatia, ela não é sobre você, é sobre o outro. Então, é você ter essa escuta para o cliente sem colocar suas emoções envolvidas, ser neutro, começar a conseguir pensar com a cabeça e o corpo daquele cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ser mais simples, né. Por exemplo, o paciente chega assim e fala assim: "Ai, meu pai faleceu semana passada". Aí você: "Nossa, lamento muito, nossa, como é duro perder um pai, sinto muito, que você fique bem". Aí o paciente vira assim e fala assim: "Não, já foi tarde. Nossa, aquele homem bebia, gastava o dinheiro da família, minha mãe sofreu pra caramba. Nossa, graças a Deus que ele morreu". Então o que que acontece? A gente, por projeção, e aí simpatia, isso é a simpatia, é você interpretar aquilo que o paciente trouxe com suas próprias emoções. É uma projeção nossa, porque para nós talvez tenha sido difícil, seja difícil perder um pai, e a gente supõe que o paciente sinta como a gente sente. Isso é simpatia. O ideal é que a gente seja empático, que a gente pense com a cabeça daquele paciente sem interferir com as nossas projeções, com as nossas próprias emoções. Então ele vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, um cliente diz que teve uma semana ruim e estressante porque precisou enterrar o pai. Aí, olha, mais uma. Com o que pretendia ser um ato de conexão empática e validação, o terapeuta responde: "Ah, lamento muito, é muito triste e doloroso quando perdemos um pai". O cliente balança a cabeça: "Absolutamente não, eu o odiava. Isso só me trouxe mais volta de volta muitas memórias ruins e foi muito estressante de resolver". Ou considere uma situação em que o cliente fala de abuso, o terapeuta diz algo como: "Quando escuto o que você passou, isso me deixa com muita raiva por você ter tido que suportar isso". E o cliente responde: "Ah, sim, mas já superei isso agora, já não sinto mais tanta raiva". Então, às vezes, o paciente tentando
empatizar, na verdade, ele está projetando a sua própria emoção, né? Porque ele está escutando aquilo naquele momento e sente raiva, não quer dizer que o cliente ainda esteja sentindo a raiva, né? E aí isso é simpatia. Também é importante proporcionar oportunidade para o feedback do cliente sobre o que funciona para ele. Para influenciar a pesquisa e a prática e personalizar seu processo terapêutico. Esse tipo de reflexividade que empodera a experiência do cliente como influente no processo terapêutico também permite a acomodação das diferentes necessidades dos clientes. Por exemplo, alguns clientes podem principalmente precisar de validação e da experiência de uma relação cordial e apoiadora, em que possam explorar seus pensamentos e sentimentos e na qual receber empatia e compreensão será suficiente, ao passo que outros clientes podem estar procurando mais orientação e instrução. Ou seja, uns só precisam de escuta, validação, e outros querem ouvir a sua instrução, a sua opinião, a sua orientação. Por essas e outras razões, a TFC contextualiza a construção da relação terapêutica em termos da terapia do apego. Lembra lá no capítulo 3 que a gente falou dos tipos de apego? Né? Tem o distanciado, né, que é o evitativo, o preocupado, que é o tipo ansioso, e o medroso, que eles chamam de desorganizado, né, desorientado. Especialmente importantes são as habilidades terapêuticas e a construção de uma base segura e um porto seguro via relação terapêutica. Então, por que é baseado na teoria do apego? Porque o que a gente vai oferecer durante a relação terapêutica é essa base segura e esse porto seguro que o cliente não teve, né? A gente vai remodelar, né? Muitas vezes é no consultório que esse cliente vai ter pela primeira vez alguém que valide a emoção dele, né? O que ele sentiu, o que ele passou. Sobretudo, a relação terapêutica é uma construção conjunta entre o que o cliente traz e o que o terapeuta traz em suas interações. E isso inclui processos inconscientes dos dois lados. Pesquisas recentes feitas por Shermerly, Haupt, Linden e Rush demonstraram que 43% da sua amostra de clientes que receberam tratamento de TCC relataram efeitos colaterais negativos, mas observaram também que cerca de 74% dos terapeutas desconheciam esses efeitos colaterais. A maioria desses efeitos colaterais estava relacionada a estresse emocional extremo ou a problemas de relações interpessoais. Isso pode sugerir que os terapeutas que têm maior consciência do potencial para as dificuldades emocionais surjam como parte do processo terapêutico, podem ser mais capazes de apoiar e guiar seus clientes quando isso surgir. Considerando que a TFC é um modelo biopsicossocial informado pela evolução, ela é idealmente adequada para entender esses múltiplos níveis de interação terapêutica. Esse capítulo explora algumas das formas como a TFC atua por meio da relação terapêutica, com um foco nos vínculos, nas tarefas e nos objetivos, e como o cultivo de uma mente compassiva, tanto em nós mesmos quanto nos nossos clientes, podem ser tão importantes. Como vamos explorar o foco específico no cultivo de uma mente compassiva compõe a textura da própria relação terapêutica.
fornecendo um meio para experiências emocionais positivas que contribuem para a mudança. A estrutura da relação terapêutica. Há muitos modelos referentes à natureza e a processos que estão envolvidos na relação terapêutica. Diferentes abordagens psicoterápicas se concentraram em diferentes aspectos dela e correspondem a diferentes modelos de terapia. A TFC destaca que comportamentos de cuidado são múltiplos e multitexturizados, e o terapeuta pode se encontrar em muitos papéis diferentes em diferentes momentos ao longo da jornada terapêutica. Veja o capítulo 3, figura 3.1. Em outras palavras, algumas vezes eles estarão fornecendo encorajamento e torcida, em outras, conexões e reflexões empáticas. Em outras ocasiões, oportunidades de psicoeducação para descoberta guiada e tranquilização. Então, pode ser validação, pode ser psicoeducação, cada momento requer um tipo de habilidade. No que tange aos modelos que oferecem perspectivas no processo terapêutico, um comumente usado é o de Bordin. Ele sugeriu que deve ser dada atenção a 3 processos principais: a criação de laços na natureza da relação, os objetivos combinados na terapia, que o Gilbert chama de contrato, as tarefas por meio das quais esses objetivos serão atingidos, né? O compromisso. Então, é o vínculo, o contrato e o compromisso. As rupturas terapêuticas muitas vezes podem ser rastreadas até um desses processos. A perturbação na relação terapêutica pode se dar a partir de laços frágeis, como falta de confiança, objetivos mal sintonizados e problemas no cumprimento das tarefas. Muitos dos princípios da relação terapêutica concordam que os tipos de objetivos e tarefas na terapia terão claramente um impacto na natureza da relação terapêutica. Diferentes terapias, por exemplo, vão gerar diferentes relações de transferência e contra-transferência. No entanto, a qualidade e a natureza do relacionamento na relação terapêutica chamada de laços relaciona-se com uma habilidade de cocriar uma base segura e um porto seguro para os clientes se engajarem em um trabalho frequentemente difícil. Embora todas as psicoterapias agora concordem que os terapeutas devem ser empáticos e cuidadores, né? Porque antigamente falava que o terapeuta não podia ter um vínculo com o paciente, né? E aqui o objetivo é estabelecer o vínculo terapêutico para que tenha sucesso, né? Elas diferem sobre como isso pode ou deve ser facilitado, pois diferentes modalidades oferecem diferentes ênfases em qualidades particulares. Então, dependendo do modelo, né, é um tipo de abordagem. A TFC segue a orientação evolucionista, que enfatiza a natureza multifatorial de qualquer tipo de relação de ajuda, incluindo a terapêutica. E aí, o que o terapeuta tem múltiplos papéis em termos de ser um mentor, um guia, um encorajador e um descobridor compartilhado. As pesquisas sugerem que é a qualidade da relação que é fundamental. Quando os clientes se sentem seguros e protegidos, né? Em inglês seria safety and safeness, né? Como com seus terapeutas, eles não são capazes de se engajar, eles são mais capazes de se engajar em experiências dolorosas ou vergonhosas. Veja o capítulo 3.
Como tal, qualidades interpessoais, relacionais e microhabilidades, como as endossadas por Carl Rogers, 1951, que incluem empatia, congruência e consideração positiva incondicional, provaram ser importantes para uma aliança de trabalho bem-sucedida entre terapeuta e cliente. Aí tem aqui, não, aqui. É uma aliança de trabalho bem-sucedida entre terapeuta e cliente, apoiada pelas pesquisas da experiência do cliente. Embora as qualidades relacionais do terapeuta, como empatia, congruência e assim por diante, sejam as ações básicas da terapia, a TFC também enfatiza outros aspectos e funções psicológicas essenciais de cuidado fornecidos na terapia pela sua incorporação da teoria do apego. As funções evolutivas do cuidado são físicas e psicológicas. As físicas envolvem fornecimento de recursos como proteção, alimento, calor e abrigo, e as psicológicas fornecem aportes para a regulação e o desenvolvimento da mente. Bowlby defendeu que há três funções que o genitor fornece ao bebê e os terapeutas sugerem que também há funções básicas que o terapeuta cria conjuntamente com o cliente. Então, a primeira função, né, que é a proximidade, você estar disponível. Uma fonte de proximidade, no sentido de que o cuidador, normalmente a mãe, se torna o foco da atenção e do interesse. Se o acesso ao objeto cuidador é perturbado, isso ativa o sistema de ameaça, o qual pode então ser desativado com o retorno dele. Em termos de relação terapêutica, o desejo de utilizar o terapeuta como o outro apoiador é útil, faz parte da procura de proximidade. 2, que é a base segura, né? Safety, confiança. Uma base segura oferece um ambiente de relativa segurança e livre de ameaça que ajuda a desenvolver a confiança da criança para explorar, correr riscos e adquirir o conhecimento necessário para amadurecer. Essa função também é extremamente importante na relação terapêutica. Se os clientes não se sentem seguros com seus terapeutas, e se o terapeuta não é capaz de guiá-los para correrem riscos, explorando situações, emoções ou memórias dolorosas ou difíceis, então a terapia será inibida. 3, Porto Segura, né, que é o safety, o tranquilizar, a autorregulação através das relações. Né? Então, Porto Seguro se refere ao ambiente, à habilidade do objeto cuidador de atuar como agente tranquilizador no contexto do estresse e excesso de excitação. Novamente, no processo da terapia, a habilidade do terapeuta para atuar como um porto seguro é essencial e contribui para a experiência do terapeuta como uma base segura. Ajudar os clientes a regular sua própria excitação estressante por si e por meio da relação é essencial. Então, a base segura é a confiança, oferece a confiança para exploração e o porto seguro, o acolhimento, né? Se der errado, estou aqui para você. Né? Mikko Linser Scheiberendt
contextualizaram a relação terapêutica dentro dos termos do apego como exposto. Eles sugerem que, em uma fase posterior da vida, qualquer um pode atuar potencialmente como uma figura de apego, se essa pessoa fornecer certas qualidades na relação. Os humanos de todas as idades tendem a procurar e desfrutar da proximidade de suas figuras de apego em situações de necessidade e a experienciar sofrimento ao se separar dela. Em segundo lugar, figuras de apego fornecem um porto seguro físico e emocional. Elas facilitam o alívio do estresse e são uma fonte de apoio e conforto. Terceiro, figuras de apego fornecem uma base segura a partir da qual as pessoas podem explorar e aprender sobre o mundo e desenvolver suas qualidades e sua personalidade. Segundo a perspectiva, a relação cliente-terapeuta pode ser conceitualizada, conceitualizada como envolvendo um laço de apego. O terapeuta pode se tornar um porto seguro e uma base segura para o cliente, e desse modo, aumentando o senso do cliente de segurança do apego, o que, por sua vez, pode facilitar a regulação emocional sadia e exploração de novas possibilidades, o que contribui para a saúde mental, é o senso de segurança, né? Como os clientes levarão considerável estresse emocional para a sala de terapia, é vital que os terapeutas sejam capazes de guiar seus clientes em como experienciar uma base segura e um porto seguro na sala de terapia. E, com o tempo, internalizar esses processos para que eles mesmos possam regular seu sistema de ameaça. Também é importante que os terapeutas entendam o quanto esses processos são poderosos e como eles influenciam a fisiologia do cliente. Uma das disfunções culturais que os terapeutas devem ter consciência é a distinção entre segurança e proteção. A segurança está associada, que é safety, está associada ao monitoramento de ameaças e à consciência da presença ou ausência da ameaça, ao passo que a proteção diz respeito ao monitoramento da disponibilidade de outras pessoas ou processos apoiadores úteis. Elas operam por meio de sistemas fisiológicos muito diferentes. É bem possível que o seu cliente não o veja como uma ameaça, mas ao mesmo tempo não o veja como fonte de proteção e ajuda. Há muitas razões para isso, porque que podem estar ligadas a problemas de transferência e percepções da competência, da força, da validação e da acessibilidade do terapeuta. Por exemplo, o cliente será capaz de confiar que, com um material vergonhoso, o terapeuta não vai rejeitá-lo. Apesar de não usarem esses conceitos como formas de facilitar uma base segura e um porto seguro, Geller e Porges destacam a importância de entender a regulação interpessoal do sistema nervoso autônomo. Borges sugeriu que o corpo e, em particular, o sistema nervoso autônomo tem neuropercepção, que se refere às formas não conscientes de monitorar o grau de segurança. E a TFC sugeriria proteção que está disponível. Ele destaca que os indivíduos podem se sentir confortáveis ou desconfortáveis na presença de outros, sem serem realmente capazes de dizer o motivo. Em sua revisão nas experiências do cliente, Elliot e James observaram que os clientes frequentemente têm uma sensação de que é difícil para eles
se expressarem claramente. Sabemos agora que boa parte do processamento pode ser processamento não consciente. Keller e Porges destacam a importância de como monitoramos a comunicação não verbal, como o tom de voz, a expressão facial, a postura geral, o ritmo da comunicação e assim por diante, de formas não plenamente conscientes. Além disso, há muitos estudos do processamento subliminar que revelam o quanto somos sensíveis a sinais de proteção ameaçada. Alguns indivíduos transmitem um senso de proteção muito mais facilmente do que outros, mas certamente uma consciência de como corporificamos certas qualidades, como amizade básica, calidez, abertura, ludicidade, não julgamento, aceitação e empatia, é importante. Por exemplo, uma expressão facial amistosa tem maior probabilidade de refletir proteção do que uma expressão neutra, ansiosa ou desinteressada. Isso corresponde ao trabalho que encorajamos nossos clientes a se engajar, ou seja, cultivar uma voz interna amistosa, refletindo sobre como é adotar uma expressão facial neutra versus amistosa. Autoconsciência do terapeuta. Muito já foi escrito sobre a importância do desenvolvimento da autoconsciência atenta. Bell e Bennett Levy, nesse livro, destacaram a importância de os terapeutas serem capazes de usar seu próprio modelo para desenvolver seus próprios insights com a prática pessoal e, se possível, envolver-se com o apoio de grupos de pares. Isso dirige a atenção para a forma como os terapeutas precisam estar autoconscientes do processo que se origina dentro e durante as interações terapêuticas e se relaciona aos sinais que eles estão enviando. A TFC enfatiza que os terapeutas devem ser capazes de usar práticas reguladoras do vago, como ritmo respiratório calmante, dentro da relação terapêutica para poderem manter a regulação do seu sistema nervoso autônomo. Práticas como mindfulness, ritmo respiratório calmante e aterramento também podem ajudar o terapeuta a estar presente e conectado. Terapeutas especialistas relataram que a experiência da presença terapêutica envolve concomitantemente a estar aterrado e em contato com o próprio self integrado e sadio. B. Estar aberto, receptivo e submerso no que é tocante ao movimento. C. Ter um senso maior de espaço e expansão da consciência e da percepção. Essa consciência aterrada, submersa e expandida também ocorre com D. A intenção de estar com ou pelo cliente a serviço do seu processo de cura. Estando aterrado, submerso e ampliado com a intenção de estar com e pelo outro, o terapeuta convida o cliente a entrar em um estado mais profundo e compartilhado de presença terapêutica relacional. A influência das ciências biológicas tem sido instrumental para aprofundar nossa compreensão de como os terapeutas podem conectar e influenciar com seus clientes em um nível mais profundo, psicologicamente sensível e responsivo. Durante os últimos 20 anos, obtivemos mais insights de como e por que as relações são tão significativas, de como elas podem influenciar nossos processos fisiológicos e das formas pelas quais nossas experiências de vida, por sua vez, influenciam isso. Por exemplo, sabemos agora
que nossas experiências de vida afetam nossos perfis epigenéticos e a maturação de múltiplos sistemas fisiológicos, incluindo o sistema nervoso autônomo, SNA, como descrito por Porges. De fato, agora está bem compreendido que os humanos, em específico, evoluíram como uma espécie altamente social e que processos como a ocitocina e a vulnerabilidade da frequência cardíaca são regulados por meio das relações de cuidado e afiliativas que temos uns com os outros. Além disso, os indivíduos regulam uns aos outros por meio de relações em múltiplos níveis. Hoffer, 1984, e Cozzolino, 2014. No que se refere à relação terapêutica, isso é chamado de sincronia terapêutica. E pode ser associado à forma como o terapeuta e cliente regulam o sistema nervoso autônomo um ao outro, ou o funcionamento do cérebro direito, e isso oferece uma estrutura para a compreensão de como e por que os terapeutas precisam prestar atenção aos seus próprios estados fisiológicos, como o uso do ritmo respiratório calmante para manter o equilíbrio autônomo. A TFC recomenda que os terapeutas pratiquem ritmo respiratório calmante e aterramento antes e durante sua psicoterapia, para entrar em sintonia com seu sistema nervoso autônomo. Isso é interessante fazer entre um cliente e outro, né? Uma pausa, um aterramento, uma respiração calmante, de autorregulação. A TFC recomenda que os terapeutas pratiquem ritmo quase aterramento antes e durante sua psicoterapia. A TFC recomenda que os terapeutas pratiquem ritmo respiratório calmante e aterramento antes e durante sua psicoterapia para entrar em sintonia com seu sistema nervoso autônomo. O atendimento apressado de um cliente para o próximo, como algumas vezes é esperado em alguns serviços, não é propício à prática terapêutica. Quando o terapeuta tira um tempo para desacelerar e aterrar, e passa algum tempo trazendo à mente o próprio paciente a ser atendido, até mesmo se sentando um pouco na cadeira do paciente antes de sua chegada, isso pode proporcionar formas mais profundas de engajamento empático. Esse aterramento do corpo pode ajudar os terapeutas que têm dificuldades com questões com clientes raivosos, clientes excessivamente submissos e silêncio em situações de desesperança. Em vez de automaticamente ou descuidadamente seguir seu desejo de oferecer soluções e tentar escapar desses momentos, ou de resgatar o cliente, o terapeuta aterrado visa a estar ou ser capaz de estar presente na experiência e corajoso, e tenta encorajar a sabedoria na mudança do cliente em vez de se tornar um provedor de soluções. Esse desejo de resgatar nosso cliente é compreensível, mas para alguns terapeutas, particularmente aqueles com estilo de apego inseguro, a urgência de ajudar, consertar e organizar, que é tipo ansioso, né? Pode não ser uma motivação compassiva genuína, servindo mais para experienciar os sentimentos positivos de ser alguém que socorre. É como se essa ajuda, essa generosidade, não fosse genuína, porque ela tem um objetivo. Quando a gente se satisfaz em ser o guru, né? Aí a gente está atendendo mais a nós mesmos, ao nosso ego, do que ao cliente, né? A adoção de posição de resgate pode
mas nem sempre, desapoderar os clientes e pode demonstrar que não acreditamos que eles sejam capazes de apoiar a si mesmos. É necessário insight terapêutico para ter consciência, né, perceber de quando os clientes realmente precisam de resgate. Por exemplo, se estão dissociando ou perdidos em uma lacuna de vergonha. Isso contrasta com possibilitar silêncio para a autorreflexão do cliente ou a descoberta guiada para o interior de sua própria sabedoria. Portanto, cultivar sabedoria compassiva e reconhecer que querer ajudar nossos clientes é incompreensível, mas também precisamos da coragem e da sabedoria de como fazer isso da melhor forma, pois nem sempre está claro. E diferentes clientes podem precisar de coisas diferentes. Isso também se refere a como podemos trabalhar com e não contra nossas próprias experiências difíceis como terapeutas. Em vez de nos sentirmos envergonhados ou constrangidos com nossas disposições ou vulnerabilidades. Por exemplo, podemos nos orientar para elas como fontes de conhecimento e talvez como um caminho para sermos capazes de nos conectar mais profundamente com os clientes. O estudo de Adam sobre terapeutas refletindo sobre suas próprias dificuldades pessoais sugere que é muito útil ser capaz de ver essas experiências como valiosas para o aprofundamento de uma conexão com os clientes, mas mantendo os limites necessários para prevenir que suas dificuldades fiquem emaranhadas no espaço do cliente. Ela questiona a ideia do terapeuta sem problemas como um ideal. Assim, essas questões também se relacionam com o motivo pelo qual há uma ênfase explícita na TFC de que os terapeutas trabalhem em sua própria mente compassiva e usem sua prática como meio de se relacionar com seus clientes e entendê-los melhor. Isso também apoia a posição da humanidade compartilhada, de que o sofrimento universal e o cultivo da própria mente compassiva é também um benefício pessoal para o bem-estar do terapeuta. Isso está correlacionado a uma tendência contemporânea que foca no autocuidado, com um entendimento de que a terapia pode trazer desafios específicos ao bem-estar do terapeuta, como burnout e trauma indireto. Muitas abordagens contemporâneas tendem a esperar que seus terapeutas também se submetam à terapia, e frequentemente ela faz parte do caminho do treinamento. Embora as razões para isso algumas vezes sejam em conexão com questões mais técnicas ou práticas, como evitar transferência desnecessária ou autoexposição. No entanto, a TFC, como as abordagens humanistas, identifica que o sofrimento é uma experiência humana universal e, como tal, encara a terapia como um processo colaborativo, embora não envolva a psicoeducação, o terapeuta conduzindo a descoberta guiada e assim por diante. Esse é um equilíbrio difícil, pois às vezes simplesmente estar com o cliente pode ser insuficiente para a mudança e práticas guiadas e orientação são essenciais. Hum. Nas terapias comportamentais, por exemplo, os terapeutas serem vistos como acolhedores e apoiadores é um ingrediente necessário para ajudar a guiar e apoiar os clientes no que podem ser exposições muito assustadoras sobre coisas que os deixam ansiosos, por exemplo, aranhas, elevadores, revisitar traumas.
A confiança do terapeuta para se engajar nessas práticas pode ser essencial para ajudar o cliente a experienciá-las e a partir de uma base segura para engajamento. Também é importante a disponibilidade potencial do terapeuta de participar, por exemplo, com terapeutas e clientes se engajando em práticas meditativas no espaço terapêutico, de modo que o cliente não fique em uma posição em que sente como se estivesse sendo observado ou analisado. Esse compartilhamento da experiência é importante para ajudar a promover proteção para o cliente, mas também atua para enfatizar que a terapia é um encontro colaborativo, de que os terapeutas não vão impedir que os clientes façam coisas que eles mesmos não fariam. Isso também é importante para a tolerância ao estresse. Terapeutas que ficam facilmente alarmados pela estimulação de emoções difíceis em seus clientes podem evitar justamente as áreas da terapia que precisam ser abordadas. A habilidade do terapeuta é ser capaz de conter e apoiar, tolerar o estresse do seu cliente e de demonstrar tolerância ao estresse pode ajudar o cliente a ganhar confiança em suas próprias habilidades para fazer isso. Terapeutas que ficam excessivamente ansiosos sobre o estresse do seu cliente podem sinalizar que o cliente, para o cliente, que seu estresse é opressor e então levam o cliente a ficar ansioso por perturbar seu terapeuta. É muito importante que o terapeuta crie segurança e confiança na relação terapêutica, demonstrando ao seu cliente acreditar no seu potencial de crescimento e que é capaz de trabalhar com as dificuldades. Estágios, microhabilidades e processos. Muitas terapias descrevem diferentes estados do processo terapêutico, incluindo a TFC. Em geral, eles são relacionados com o desdobramento do processo. Por exemplo, seus primeiros estágios são reconhecer um outro e facilitar que o cliente narre a história, oferecendo insights sobre suas dificuldades e que ele as vê nas texturas de sua vida. A comunicação não verbal e as microhabilidades são muito importantes. O ambiente é importante também para que a terapia possa estar em algum lugar onde os clientes possam se sentir compreendidos e seguros e experiencie, basicamente, um lugar amistoso. O segundo estágio tende a ser em torno do estabelecimento da estrutura para o trabalho a seguir. Na TFC, isso nos leva aos elementos de psicoeducação do cérebro complicado, tarefas de vida, sistemas de regulação emocional e um pouco sobre o sistema nervoso autônomo. Esses componentes da consciência mental possibilitam o entendimento de por que algumas práticas, como respiração, postura, dieta e assim por diante, podem ser úteis. Um terceiro estágio é começar a se engajar com os clientes. Por exemplo, quando ensinar o ritmo respiratório calmante, faça a prática com ele e discuta a experiência de ambos com o exercício. Esse compartilhamento de tarefas é muito importante na construção das relações terapêuticas. Às vezes, com clientes severamente deprimidos ou perturbados, a melhor coisa a fazer é sair para uma caminhada. Os terapeutas comportamentais frequentemente defendem isso. Para pacientes socialmente ansiosos, isso pode envolver ir a lojas e fingir escorregar no piso ou derrubar algumas latas, e o terapeuta faz isso com o cliente. Em pacientes
com transtornos obsessivos compulsivos, o terapeuta pode tocar um vaso sanitário, o chão ou seu sapato com o cliente. Isso não só está servindo como modelo, mas também cria uma tarefa compartilhada em um vínculo. Para uma pessoa preocupada com tossir em público, o terapeuta e o cliente podem ir a uma cafeteria e tossir juntos. O quarto estágio seria algo como utilizar as habilidades da mente compassiva para se engajar com dificuldades específicas, como o trauma e outras áreas, trabalhando na construção da relação e da construção da confiança, enfrentando a dificuldade mental particular, como transtorno obsessivo compulsivo ou processos como vergonha e autocriticismo. Um quinto estágio seria apoiar o cliente no uso de sua mente compassiva como hábito de servir e construir, como experimentos comportamentais e repertórios a serem usados além do processo terapêutico. Ao longo desse processo, o terapeuta tem prazer genuíno com o progresso do cliente. O conhecimento das habilidades específicas progrediu de maneira significativa nos últimos 10 anos. Atualmente, há muitos procedimentos de treinamento importantes e materiais que focam no desenvolvimento do elemento de microhabilidade, da construção da relação terapêutica e dos processos de mudança. Um dos trabalhos mais conhecidos foi o de Egan, 2017, sobre o que ele chama de ajudante habilidoso, cujos exemplos incluem os apresentados na tabela a seguir. Então, essa tabela aí no finalzinho da página 415, né? Então, exemplos centrais de microhabilidades terapêuticas na TFC, né? Perguntas, perguntas abertas e fechadas. Reconhecer tom e ritmo da voz. Valor das comunicações não verbais, né? Ou seja, as expressões. Diálogo socrático, descoberta guiada, análise funcional básica e complexa, né? Que vem da abordagem comportamental. Mapear e focalizar a mente, que são as 4 funções da mente, né? A reflexão empática, empatia preditiva, parafrasear, resumir, facilitar as funções reflexivas, cultivar a mentalização, facilitar o silêncio, construir a relação terapêutica, reconhecer e trabalhar com a transferência e a contratransferência, reconhecer e lidar com rupturas, facilitar a prática, estimular a motivação para mudar, abordar dificuldades e medos, bloqueios e resistências. Então, a análise funcional básica e complexa, eu anotei aqui, são as motivações ancestrais, né? A básica é a análise do comportamento e a complexa é a formulação do caso. Então, as coisas marcantes que você põe lá, como trauma, vergonha. Outro conjunto central de habilidades se relaciona aos processos de narração e discussão. É assim que o terapeuta promove a descoberta guiada e demonstra curiosidade e fascinação pela mente do cliente. Em essência, o terapeuta está levando o cliente em uma jornada para dentro da sua mente e tem muitos meios potenciais para fazer isso. Então,
Vamos lá, diálogos socráticos e descoberta guiada. Vamos ver os quadros, né? Então, aqui no quadro, a página 416, microhabilidades básicas, diálogo socrático e descoberta guiada. Então, exploração básica, narração. Flecha descendente, layering. Encadeamento, sequenciamento, diagramas, reflexão, dar sentido, formular perguntas, né? Então, essa é as microhabilidades básicas, né, de descoberta guiada e diálogo socrático. Então, formular para imagine que, suponha, sim, então, mapeamento da mente, múltiplos domínios, né, uma multimente, revelação de conflitos, por exemplo, de motivações, valores, aspirações, mentalização, trazer para a percepção consciente, entrevista motivacional, revelar forças internas e sabedorias. Aí, continuando. Microhabilidades básicas, dos diálogos socráticos e descoberta guiada, as perguntas dos diálogos socráticos, as indicações e as indagações curiosas procuram oferecer espaço e orientação para a exploração interna. Portanto, dê espaço, não seja tagarela. Às vezes a gente se pega falando muito, né? Sondar a natureza interconectada das motivações, das emoções e dos comportamentos. Entender o significado implícito. Ver o valor dos comportamentos de segurança e os problemas com eles, consequências não intencionais, né, que a gente faz ali na formulação. Normalmente, o motivo pelo que a pessoa veio para a terapia são as consequências indesejadas, né? Distinguir medos internos e comportamentos de segurança dos dirigidos externamente. Correr riscos, por exemplo, exposição, tentar o novo, sobrepor-se ao comportamento de segurança, que são automáticos, entender o mundo interno da sua mente, diferenciar os processos na sua mente, comunicar seu mundo interno com a outra mente, mentalizar, né, que é poder criar situações, ouvir reflexões empáticas guiadas, né, por exemplo, as do terapeuta, ter novos insights por meio da narrativa e da orientação empática do terapeuta, se sentir ouvido e compreendido. Parte da relação terapêutica também é transmitir conhecimento que facilite a consciência da mente e que, por sua vez, aponte para áreas de mudança. Então, aqui eu fiz uma anotação, né? O diálogo socrático, ele envolve perguntas diretas, pode ser um bate-papo, não, envolve perguntas diretas, né? E a descoberta guiada, ela pode ser um bate-papo sem perguntas, é mais aberto, né? Você puxa ali um assunto, expõe uma circunstância e a pessoa relaciona. O diálogo socrático é direto, né? Na descoberta guiada, né, com a conversa, o paciente descobre coisas sobre ele que ele não sabia. A descoberta guiada, ela pode ser um diálogo socrático, mas a recíproca não é verdadeira, ou seja, nem todo diálogo socrático é uma descoberta guiada. É mais fácil pensar assim, diálogo socrático, pergunta direta e a descoberta guiada, um bate-papo mais aberto. Psicoeducação e processos de mudança. Então, a psicoeducação
Oferecer clareza sobre o que é compaixão e o que não é. Que assim aí a gente já evita as resistências, né? Quando a pessoa acha que a compaixão é ser fraco, enfim. Enfatizar as dimensões da coragem e da sabedoria e as ligações com o desenvolvimento de uma base segura e um porto seguro na terapia. Proporcionar insights sobre a natureza da mente complicada, né? Então, explicar o que que é o cérebro complicado, o que que é o loop, né? O que que é a convivência de um cérebro antigo lá, que é preto e branco e que tem como lema antes prevenir do que remediar, né? Que é a sua reação automática de sobrevivência. E o que que é um cérebro novo, evoluído, que tem uma intenção, mas que nem sempre é comum a, ao nosso cérebro antigo. Às vezes cada um quer uma coisa, né? Proporcionar insight, né, sobre a mente complicada, como construída pelos genes e socialmente criada, né? Então, explicar também que os contextos influenciam, né? E a genética, e que a gente não tem culpa, né? Porque a gente não escolhe. O cérebro antigo e o cérebro novo, né? Os ciclos de ampliação, intensificação e prolongação. Compaixão como uma motivação fisiológica evolutiva, né? Sim, a gente só sobreviveu como espécie porque nós vivemos em grupos e, e organizador principal, condutor, condicionamento. Por isso é uma terapia biopsicossocial, né? Porque é importante essas regulações, a autorregulação através das relações, né? Condicionamento clássico e aprendizagem corporal. E aí, processos de mudança, mudança de perspectiva, sondar os pontos fortes e insights, identificar sabedorias intuitivas, explorar as soluções do cliente, cultivo da mente compassiva e sua base fisiológica, abordar as dificuldades pelos olhos da mente compassiva, incorporar motivos para a compaixão, que aí pode ser com o exercício das cadeiras, né? Abordar as dificuldades pelos olhos da mente compassiva, fazer a cadeira do eu compassivo, incorporar motivos para compaixão e autoidentidade, prática regular de compaixão e comportamentos de mudança, práticas comportamentais nucleares, práticas básicas para cultivar e usar a vida diária, a vida diária. Um dos aspectos cruciais da TFC é a psicoeducação, sobretudo o modelo evolutivo. Isso já foi explicado nos capítulos 7 a 9. A gente ainda não leu junto aqui, né? Que a gente pulou para o 13 por causa da ordem que é dada na formação, mas as próximas a gente já vai para lá. A forma como o terapeuta ajuda o cliente a experienciar a realidade de ser um ser biologicamente criado que não escolheu grande parte do que passa na sua mente é essencial para seu impacto emocional. Possibilite espaço e momentos de silêncio para reflexão, porque isso pode ter um impacto fundamental. Prepare o cliente para começar a ver o valor de estarmos atentos à nossa própria programação, um conceito-chave em TFC. A habilidade do terapeuta é ajudar o cliente a reconhecer que essa não é uma abdicação da responsabilidade pelo comportamento, longe disso. Em vez disso, quando reduzimos a vergonha e a culpa por coisas sobre as quais nos sentimos mal, podemos então desenvolver a curiosidade sobre a fonte dessas dificuldades, desenvolver um desejo de trabalhar com elas compassivamente e estar mais no controle de nossos comportamentos. As implicações para uma relação terapêutica, no entanto, são significativas, pois os clientes devem, idealmente, experienciar o terapeuta como um companheiro de viagem nessa jornada complexa chamada vida. O terapeuta não está ali para consertar problemas ou abordar as categorias diagnósticas dos transtornos. Isso a gente, às vezes, quando tem essa coisa do CID na cabeça, fica ali tentando encaixar o paciente num CID, né? E isso diminui a escuta atenta.
O terapeuta não está ali para consertar problemas ou abordar categorias diagnósticas dos transtornos, mas para promover os estados cerebrais compassivos do próprio cliente. Esta abordagem sobre como reconhecer e abordar o sofrimento das mentes cria um tipo particular de vínculo com a paz e na humanidade compartilhada, porque todos nós sofremos. Todos nós somos vulneráveis a sofrimento, perdas, reveses, doenças, lesões e doenças. Portanto, em parte, é papel do terapeuta inspirar o cliente a ter interesse na sua própria mente, sem culpar ou envergonhar ou se envergonhar das suas descobertas, mas com foco em como fortalecer as qualidades da mente que são propícias ao bem-estar e ao comportamento pró-social. Aqui, né, é pró-social porque as relações são importantes, né? O isolamento não é saudável, né? Aqui, os praticantes da TFC podem se apoiar em práticas baseadas em mindfulness, que, em primeiro lugar, ajudam o cliente a perceberem suas experiências corporais, seus padrões de atenção, etc. Em segundo lugar, as práticas baseadas em mindfulness podem ser usadas como parte da descoberta guiada, com base nas habilidades imaginativas dos clientes para estimular certos sistemas fisiológicos, como tranquilização e imagem mental focada na compaixão, como por meio de um outro compassivo, né, a prática do ideal compassivo, amigo compassivo, ou imaginando a si mesmo no melhor da sua compaixão, né? Imaginando que você tenha as qualidades, a gente vai ver isso no capítulo 8. Não, a gente já viu no capítulo 8, que é o do TMC, né? Então, ali no TMC tem todas as práticas. É importante apoiar esses exercícios como uma atitude de curiosidade, em vez de não julgamento. E o terapeuta pode ajudar a endossar isso, demonstrando essa atitude em relação à experiência do cliente, né? Uma curiosidade, né? Como foi sua experiência? A TFC recomenda que os terapeutas ajudem seus clientes a acessar seu self compassivo no começo da terapia, pois isso pode se tornar um recurso que vai apoiar e, esperamos, nutrir os clientes por meio da sua jornada terapêutica. Explicar o aspecto corajoso do engajamento em nosso sofrimento também é importante. Então, por exemplo, se o paciente é controlador, nas práticas de mindfulness ele vai descobrir que ele é controlador. Então, é isso que ele fala que as práticas baseadas em mindfulness podem ser usadas como uma parte da descoberta guiada, né? Então, você dá uma prática ali intencionalmente para ver o que que ele nota e talvez ele tenha um insight, né? Isso que ele quer dizer com mindfulness como parte da descoberta guiada, né? Olha só. Transferência, que é e contratransferência, né? Que é a projeção na relação terapêutica, do terapeuta para o cliente, do cliente para o terapeuta. A transferência pode estar ligada a relações parentais iniciais, e os terapeutas estarão atentos ao que surgir dentro do cliente como resultado da interação. A interação precisa ser vista como um processo dinâmico, recíproco, flutuante e contínuo. O terapeuta precisa estar consciente de que o cliente está monitorando a mente do terapeuta em certa medida, o que vai afetar a sua disposição para compartilhar ou esconder. Na transferência, haverá certos tipos de criações relacionais, como ver ou projetar.
Os terapeutas, conforme vistos e experienciados em diferentes papéis. Logo, o terapeuta como um outro desejado, mas abandonador. Então, assim, a projeção é uma experiência de vida que o cliente já teve e daí ele transfere, né, para você, né? Então, por exemplo, objeto julgador cristão, se ele teve uma mãe, né, que o abandonou, ou que era muito crítica, julgadora, enfim. Ou ele tem vergonha de algo que ele acha que é constrangedor de falar e que você vai ter vergonha de ouvir, ou não vai gostar de ouvir, enfim. Então, outro desejado, mas abandonador. Objeto julgador crítico, julgador existente, exigente, vergonhoso, outro desdenhoso, desinteressado, bem intencionado, mas fraco ou temeroso, o outro invejado, um amigo substituto, cultural, historicamente muito diferente de mim, fonte de confiança epistêmica. Amistoso, mas incompetente, um salvador, previsível ou inconfiável, facilmente sobrecarregado pelo material do cliente, seguindo rigidamente sua própria técnica, seu manual, relacionando-se à distância, desligado, bom para mim na superfície, mas no fundo realmente não gosta de mim. Alguém que não gosta de mim, alguém que não gostaria de mim se soubesse o que se passava na minha mente. Há muitas outras possibilidades, portanto, essas são apenas algumas das dinâmicas transferenciais típicas que os terapeutas podem encontrar. Elas podem mudar de tempos em tempos, e o que pode começar com uma projeção muito idealizada pode rapidamente se transformar em uma projeção desvalorizada. É importante ter em mente como você está experienciando seu cliente, o tipo de transferência em que você pode estar envolvido e o fato de que você está em um tipo de dança que se altera. Todas as terapias têm algum grau de treino da consciência da transferência. A TFC tenta monitorar as interações atentamente, mesmo coisas sutis como a expressão facial ou os tons de voz podem ter um impacto. A transferência do terapeuta está ligada a contratransferência do terapeuta está ligada à transferência. Por exemplo, um cliente exigente, um cliente submisso ou um cliente agressivo vai estimular diferentes processos dentro do terapeuta. A forma como o terapeuta reage às projeções pode desempenhar um papel importante sobre como essas interações interpessoais são entendidas e trabalhadas. É por isso que é tão importante que os terapeutas estejam atentos às experiências momento a momento do que está surgindo nos clientes por meio do processo interacional. O terapeuta focado na compaixão está constantemente procurando a ameaça por trás do processo e dirige a atenção do cliente para essa ameaça. Assim, por exemplo, com um cliente hostil, qual é a ameaça para o cliente se ele tiver boas relações com o terapeuta? Isso pode ameaçar seu senso de autonomia e ativar sentimentos de desconfiança, dependência ou necessidades emocionais não satisfeitas que produzem solidão ou luto insuportáveis ou inibem seu senso de poder por meio da raiva. Qual é a ameaça para o cliente invejoso, que nunca será capaz de alcançar seus ideais ou se sentir tão bem quanto imaginava que o terapeuta se sinta? Qual é a ameaça para o cliente submisso,
que se ele for assertivo na terapia ou raivoso com o terapeuta vai rejeitá-lo ou não gostar dele. Muitos clientes têm um lema: se você se aproximar de mim, vai descobrir coisas sobre mim de que não vai gostar. Se eu me aproximar de você, vou descobrir coisas sobre você de que não vou gostar. A hostilidade não processada na sala de terapia pode ser problemática e, portanto, os terapeutas devem estar atentos aos medos dos clientes de lidar com sentimentos hostis. Igualmente, sentimentos não processados de uma necessidade de conectividade podem surgir em clientes hostis. O terapeuta focado na compaixão fica de olho na dinâmica da vergonha, que pode ser disruptiva para a relação terapêutica e para a estrutura da compaixão que você está tentando criar. Sobretudo, sempre que possível, você deve oferecer feedback sem julgamento sobre o impacto que o cliente está tendo em você. Desde que você esteja familiarizado com a experiência da sua própria contratransferência. Por exemplo, quando um cliente constantemente ameaça suicídio, você pode indagar: como você gostaria que eu escutasse essa mensagem e lhe respondesse? Como você acha que estou respondendo a você? Por que seria assim? E assim por diante. Também podemos oferecer um feedback muito direto, por exemplo, sugerindo que, obviamente, quando eu escuto isso, me preocupo com você. Coisas a se ter em mente que são que você não deseja reforçar e recompensar esse comportamento. Então, já corta de cara, porque às vezes você dá atenção e é isso que a pessoa precisa, né? Então, a gente já se coloca mais pontualmente, né? Dando-lhe muita atenção compassiva, ao mesmo tempo que não o ignora simplesmente e aborda questões de mentalização que direcionam o cliente para o impacto de seu comportamento e como ele acredita que isso se desenrola na mente dos outros, né? Então, assim, a pessoa fala isso e não sabe o impacto que causa nos outros, né? O que é importante mencionar aqui é que a forma como os terapeutas veem seus clientes é importante e pode estar relacionada à ansiedade sobre o seu desenvolvimento, sobre o desenvolvimento de uma relação com o cliente que pode se revelar problemático. Na TFC, o foco é sempre ser útil e não prejudicial. Portanto, é útil estar atento a esses processos, mas também desafiar como eles podem afetar nossos clientes. Terapeutas que têm ansiedade sobre a ideia de que os clientes fiquem apegados demais a eles, por exemplo, podem refletir sobre como eles influenciam a forma como a relação se desenvolve durante o curso da terapia. Pope, Noone e Green chamaram a atenção para aspectos da experiência do terapeuta com os clientes. A terapia, que quase nunca são falados, e embora não sejam culpa ativa do terapeuta, mesmo assim são classificados como tabu. Por exemplo, fantasias sexuais sobre clientes. A questão que eles levantam é que tentar ignorar essa área, não importa o quanto ela seja desconfortável, significa que ela nunca poderá ser plenamente abordada e conduz a um sufocamento de certos aspectos da experiência. Quando é como A questão é como trabalhar eticamente com os dilemas que surgem de uma forma que não envergonhe, mas também não prejudique. O cliente pode nunca ter reconhecido que pode deixar seu terapeuta ansioso, ou que seu terapeuta se importa tanto com ele de uma forma ou de outra. Para um cliente hostil, o terapeuta pode dizer: por que você quereria tentar me voltar contra você ou me fazer ter medo de você? E assim por diante.
Se o cliente dissesse, bem, porque acho que você não gosta de mim, o terapeuta diria, por que seria do meu interesse não gostar de você? Por que eu quereria ser um terapeuta que anda por aí não gostando das pessoas? Ou qual seria o seu maior medo se descobrisse que isso não é verdade? Lembre-se de que o tom de voz é essencial para a forma como essas perguntas socráticas são formuladas. Procure encorajar sua própria maneira de abordar esses processos para dar ao cliente a oportunidade da descoberta guiada, usando a relação. Esteja preparado, porque às vezes você pode se desafinar empaticamente. Portanto, perceber e reparar é importante, particularmente se o terapeuta puder evitar ser defensivo. Em termos da teoria do apego, você está constantemente tentando criar uma base segura e um porto seguro, e os clientes têm maior probabilidade de experienciar isso se você for mais honesto possível com eles, congruência, e lhes der um feedback empático acurado que não seja julgador. Assim, os clientes podem vir a confiar em você, porque você não precisa evitar situações difíceis. E eles sabem que quando você diz alguma coisa, está sendo sincero no que diz e não está apenas tentando parecer um terapeuta bom e gentil que os clientes vão gostar. Questões culturais. Não só as experiências do início da vida contribuem para a transferência, a contra-transferência, mas também as experiências em curso na vida. E é importante considerar o papel e a influência da cultura, além das nossas experiências de estarmos dentro ou fora de grupos sociais. Isso é muito importante para entender a diversidade que tem sido pouco considerada como um fator de influência na terapia, em boa parte da terapia tradicional, que ainda é amplamente dominada por profissionais e teóricos brancos ocidentais. Pesquisas sugerem que certos grupos de clientes que experienciam estigma social e, portanto, se sentem excluídos ou desprezados de grupos sociais dominantes, como indivíduos com problemas de saúde mental, problemas de peso, dependência de drogas e álcool, e aqueles também que sofreram opressão como racismo e outras formas de discriminação podem ser sensíveis à discriminação antecipada de seus terapeutas, que podem representar o mundo social mais amplo que foi experienciado como rechaçante. Quando o mundo dos nossos clientes é altamente focado na ameaça, e quando os outros são frequentemente vistos como veículos potenciais de ameaça que eles antecipam, os terapeutas podem precisar trabalhar para reconhecer a validade disso, portanto, não explicando ou encontrando desculpas para as experiências de preconceito, mas aceitando que nossos clientes nos contam sem julgamento ou discussão. Também devem trabalhar contra isso, ou seja, validando e legitimando as experiências e ansiedades do cliente, demonstrando apoio e condição positiva incondicional, estando lado a lado do cliente, mas também, talvez, estando comprometidos com o ativismo social que procura abordar o preconceito e a discriminação. Algumas vezes, aspectos das nossas culturas são tão complicados como o nosso cérebro. E, é claro, culturas e cérebros são influenciados entre si. Tarefas e objetivos. As tarefas e objetivos da terapia são delineados em muitos outros capítulos nesse livro, e aqui não são discutidos em detalhes. O objetivo da TFC é possibilitar que os clientes desenvolvam uma compreensão de como suas mentes funcionam, explorando as influências biopsicossociais na sua experiência e no seu senso de self, com a facilitação da mente compassiva como um meio de ajudar a trabalhar com áreas de sofrimento.
Esses objetivos são ligados ao trabalho com motivações de cuidado e suas fisiologias para melhorar e estimular processos específicos que apoiarão isso. De qualquer maneira, de maneira essencial, um objetivo central se refere a ajudar nossos clientes a estarem atentos e motivados para saber como viver para serem úteis e não prejudiciais. A relação terapêutica não só proporciona os contextos para isso e a orientação como psicoeducação, mas também na própria relação promove experiências interpessoais essenciais de base segura e porto seguro. Como parte do processo colaborativo, o terapeuta expressa claramente as tarefas e os objetivos da terapia, guiando o cliente passo a passo, né? Está baseado ali no contrato. Então, conclusão: para os praticantes da TFC, a relação terapêutica é o alicerce da terapia e o veículo pelo qual as tarefas e os objetivos são trabalhados e uma mente compassiva é cultivada. A TFC coloca muita atenção nos aspectos fisiológicos da existência humana e em como eles influenciam a psicologia e a experiência vivida e sentida, o que inclui a forma pela qual as pessoas constroem significado em torno de si e em seus relacionamentos. Essa é uma abordagem informada pela teoria do apego e por formas de se relacionar com o cliente baseada na abordagem humanista, mas também salienta o aspecto da humanidade compartilhada do sofrimento. O cliente experiencia o processo terapêutico como uma jornada com um ser humano companheiro, trabalhando da melhor forma possível, com mentes complicadas, para abordar o sofrimento e viver para ser útil e não prejudicial. Aí ela fala aqui agradecimentos, embora a relação terapêutica seja minha própria área de interesse, eu gostaria de agradecer o apoio do meu pai, Paul Gilbert, no ocupado desse capítulo. Então, terminamos aqui, concluímos o capítulo 8 e bons estudos, até a próxima, cuidem de si mesmos e dos outros. Até!